paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal SPAD, Estudo Sistemático da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é Shane Ferreira. Quero ler algo dentro de um livro acerca da interpretação bíblica muito importante. Ele diz assim: a Bíblia relata o que Deus fez e informa. Ele não só relata a Bíblia, ela não só relata, mas também ela informa o que ele é e deseja. Sendo assim, continuando o que nós tratamos no vídeo passado sobre a importância da interpretação bíblica, precisamos conhecer o significado da Bíblia a fim de podermos descobrir sua mensagem para hoje. Precisamos conhecer o significado da Bíblia a fim de podermos conhecer a sua mensagem para hoje. Ainda é importante e crucial uma boa interpretação da Palavra de Deus. Uma boa interpretação e aplicação da Palavra de Deus dentro da igreja torna ela saudável. Precisamos de mais e mais bons intérpretes da Escritura. Precisamos mais e mais de pessoas que queiram realmente estudar a Escritura Sagrada. Para isso, precisamos entender, precisamos compreender o sentido do texto para a sua época, para que então possamos perceber o seu significado para hoje. Precisamos fazer uma boa exegese do que foi o texto e o seu sentido da época e precisamos fazer uma boa hermenêutica trazendo o seu significado para hoje. Sendo assim, para chegarmos a uma boa e razoável conclusão ou bela conclusão acerca da Escritura, acerca do que Deus está dizendo ali, ou acerca do que os autores estavam dizendo para aquela época e para nós os dias de hoje, precisamos passar por 3 etapas dentro dessa compreensão e interpretação do texto. A primeira etapa é a etapa da observação, ou seja, a etapa da observação no texto traz um sentido ou consiste da pergunta: que diz o texto? Que diz o texto? Observar é sondar o texto. É fazer uma sondagem dentro da Escritura, sondando ali, observando e sempre dizendo: que diz o texto? Para que, após a observação, possamos ir para a segunda etapa. E esta é a etapa da interpretação. A etapa da interpretação, ela indaga o texto, dizendo: que quer dizer? A primeira é da observação com a pergunta: que diz o texto? A segunda etapa para uma boa interpretação é aquela que indaga, aquela que diz: que quer dizer? O que quer dizer essa palavra? O que quer dizer isso? O que quer dizer aquilo? A terceira e muito importante dentro dessas 3 etapas é a etapa da aplicação. Após passarmos e observarmos, sondarmos o texto, após interpretarmos e fazermos perguntas ao texto, vamos para a aplicação. A aplicação é o que questiona, ou seja, como se aplica a mim hoje. Vamos ver mais um pouco sobre isso. Nós estamos falando sobre 3 etapas para a melhor compreensão do texto bíblico, que é a primeira etapa, como foi falado, a etapa da observação, onde vamos fazer a pergunta: que diz o texto? A segunda etapa, a etapa da interpretação, onde vamos indagar o texto dizendo: que quer dizer? E a terceira etapa, como foi bem dito, a etapa da aplicação, que nós fazemos perguntas ao texto sobre o que isso tem a ver ou como eu aplico isso a mim nos dias de hoje. Precisamos observar que a Bíblia, precisamos observar o que a Bíblia diz. Na observação, nós vamos observar fazendo a sondagem sobre o que a Bíblia está dizendo. Qual o sentido dela dizer aquilo? O que ela quer dizer aquilo? Quando nós vamos para a interpretação, quando você vai para a interpretação, que é a segunda etapa, você está fazendo uma reflexão. A primeira etapa, você está sondando o texto. A segunda etapa, você está refletindo sobre o texto. O que quer dizer?
Quando você olha a observação, você vai ver que a observação consiste em descrever algo. Quando você vai para a interpretação consiste em determinar o sentido do texto. Quando você observa a observação, quando você vai para a observação, a primeira etapa, você está entendendo ali você está explorando o texto, fazendo uma exploração do texto. Quando você vai para a segunda etapa dentro do texto, que é a interpretação, você está fazendo ali buscando uma explicação do texto. O que quer dizer? O que diz o texto? O que quer dizer? Mas não podemos esquecer que essas duas são importantes, mas precisamos entender que existe uma terceira etapa, e ela é uma das mais importantes aí, porque ela é a aplicação. Pois o estudo da Bíblia não limita a apurar o que ela diz e o seu significado, mas inclui a aplicação dela para a vida. Quando eu descubro o que diz o texto, quando eu descubro o que quer dizer o texto e suas implicações ali, eu vou aplicar aquilo para a minha vida e para a vida de outros, como bom intérprete da Escritura. O conhecimento não é para mim tornar-se, como diz em 1 Coríntios, no capítulo 8, verso 1 ao 2, orgulhoso, mas é simplesmente para que eu possa servir a outros, trazendo a igreja aos ouvidos dos homens uma boa interpretação da Escritura e correta para a igreja. Para que a igreja cresça saudável, para que o homem e a mulher de Deus, o jovem, criança e o leigo cresçam saudavelmente em graça e em conhecimento. Sendo assim, nós precisamos entender que quando eu falo de observação do texto, eu estou falando, vou usar uma ilustração, eu estou falando como um doutor ou como um cirurgião que vai fazer uma cirurgia em alguém, ele vai abrir aquela pessoa, e quando ele abre aquela pessoa, ele verifica que ali tem uma hemorragia ou um tumor. Ele está fazendo o que ele está verificando. Observar ou fazer a observação do texto é verificar o que o texto quer dizer. É fazer uma averiguação dentro do texto. E o que é a interpretação, então, do texto? A interpretação dentro disso, dentro da vida desse cirurgião, seria as perguntas. Ou seja, o famoso cirurgião, ele suscita perguntas como um bom médico, ele vai dizer: como? Como deu-se essa hemorragia? Como deu-se esse tumor? Como aconteceu isso? Como foi que apareceu isso? Essa é a interpretação, a segunda etapa. E no fim, a aplicação, que envolve a aplicação para a vida. É aquilo que vem como o resultado de você ter verificado aquela dor, de você ter aberto aquilo lá, ter feito uma averiguação, de você ter feito a sondagem e após você ter feito perguntas, conseguir as respostas dessas perguntas, descobrindo o significado e ali você poder aplicar aquilo para a vida e trazendo ali uma boa resposta. Eu quero que Deus abençoe vocês. Eu quero que vocês, se puderem, deixem o seu like. Esteja aí deixando o seu like, compartilhando esse vídeo, abençoando este canal. E este foi o livro que eu iniciei com uma leitura. A Interpretação Bíblica de Roy Zuck. Muito bom, publicado pela editora Vida Nova. Que livro, muito fácil de entendimento. Indico para qualquer um, muito fácil até para pessoas bem leigas entenderem e começarem aí a estudar sobre a exegese e a hermenêutica, a ciência e a arte da interpretação bíblica. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Traremos aí novidades no canal. Se tudo der certo, quero trazer algumas novidades aí para professores de escola dominical. Que Deus abençoe. Fiquem na paz.